Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 4 de junho, solenidade do Corpus Christi. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Corpus Christi, meditaremos juntos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. A Eucaristia contém o mistério da morte, da ressurreição e da última volta de Jesus no fim dos tempos. A Eucaristia é um querigma vivente, um querigma feito sacramento, e é a nova aliança que religa, reconjunge definitivamente os homens a Deus. A Eucaristia é o próprio Jesus, no seu máximo momento de entrega na cruz. Em cada missa que participamos, podemos abraçar os pés de Jesus pendurado na cruz, beijar suas chagas sangrentas. Na primeira carta aos Coríntios: de fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditamos hoje com a ajuda do nosso Papa Bento XVI. Assim ele pregou no dia do Corpus Christi de 2006. O Senhor tomou o pão nas suas mãos, assim ouvimos na leitura de hoje. E tendo pronunciado a bênção, partiu e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e o entregou aos apóstolos. Todos beberam dele. E ele disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos. Toda a história de Deus com os homens está resumida nestas palavras. Aquilo que Jesus diz não são simplesmente palavras. O que Jesus diz é acontecimento, o acontecimento central da história do mundo e da nossa vida pessoal. Estas palavras são inesgotáveis. Gostaria de meditar com vocês, neste momento, apenas um aspecto. Jesus, como sinal da sua presença, escolheu pão e vinho. Durante a procissão e a adoração, nós olhamos para a hóstia consagrada, que é o tipo mais simples de pão e de alimento, feito apenas com farinha e água. Assim o vemos como o alimento dos pobres, aos quais, em primeiro lugar, o Senhor ofereceu sua proximidade. A oração com a qual a Igreja, durante a liturgia da missa, entrega este pão ao Senhor, o qualifica como fruto da terra e do trabalho do homem. Nele está contida a fadiga humana, o trabalho cotidiano de quem cultiva a terra, semeia e recolhe, e finalmente prepara o pão. Contudo, o pão não é simplesmente, somente o nosso produto, uma coisa feita por nós, mas é fruto da terra, portanto, também é um dom, porque o fato que a terra dá frutos não é merecimento nosso, só o Criador lhe podia conferir a fertilidade. E assim podemos alargar um pouco mais esta oração da Igreja, dizendo: o pão é fruto da terra,
e ao mesmo tempo do céu. O pão pressupõe as forças que trabalham juntas, as forças da terra e dos dons do alto, isto é, do sol e da chuva. E também a água, da qual temos necessidade para preparar o pão, não a podemos produzir nós. Olhando mais de perto, vemos este pequeno pedaço de hóstia branca, este pão dos pobres. É como uma síntese da criação. Céu e terra, assim como a atividade e o espírito do homem, concorrem. Mas ainda não explicamos profundamente a mensagem deste sinal do pão. O Senhor mencionou o seu mistério mais profundo no Domingo de Ramos, quando lhe foi feito o pedido da parte de alguns para se encontrarem com Ele. Na sua resposta a esta pergunta, encontra-se a frase: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. No pão, feito de grãos moídos, está encerrado o mistério da paixão. A farinha, o grão moído, pressupõe morrer e ressuscitar do grão. Ao ser moído e cozido, ele tem em si mais uma vez o mesmo mistério da paixão. Só através do morrer consegue ressuscitar, dá o fruto e a vida nova. Quando nós olhamos para a hóstia consagrada, em adoração, o sinal da criação nos fala. Então encontramos a grandeza do seu dom, mas encontramos também a paixão, a cruz de Jesus e a sua ressurreição. Mediante este olhar em adoração, ele nos atrai para si, para dentro do seu mistério, por meio do qual nos quer transformar como transformou a hóstia. A Igreja primitiva encontrou ainda no pão um outro simbolismo. A doutrina dos 12 apóstolos, um livro escrito por volta do ano 100, contém entre as suas orações a afirmação: assim como este pão partido estava disperso pelas colinas e ao ser recolhido se tornou uma coisa só, também a tua Igreja, dos confins da terra, seja reunida no teu reino. O pão feito por muitos grãos encerra também um acontecimento de união. O tornar-se pão dos grãos moídos é um processo de unificação, de unidade. Nós próprios, sendo muitos, devemos tornar-nos um só pão, um só corpo, diz-nos São Paulo. Assim, o sinal do pão torna-se ao mesmo tempo esperança e tarefa. De maneira análoga, nos fala também o sinal do vinho. O vinho expressa o belo da criação, a festa da alegria que Deus nos quer oferecer no fim dos tempos e que já antecipa agora mediante este sinal. Mas o vinho também fala da paixão. A videira deve ser podada repetidamente, para assim ser purificada. As uvas devem amadurecer sob o sol e sob a chuva, e devem ser esmagadas. Só através desta paixão amadurece um vinho precioso. Na festa de Corpus Christi, olhamos sobretudo para o sinal do pão. Ele recorda-nos também a peregrinação de Israel durante os 40 anos no deserto. A hóstia é o nosso maná, com o qual o Senhor nos alimenta. É verdadeiramente o pão do céu, mediante o qual ele se doa a si mesmo. Na procissão, nós seguimos este sinal e assim seguimos a ele próprio. Em uma outra ocasião, o Papa explicou assim a procissão que hoje costumamos fazer.
O segundo aspecto constitutivo da procissão do Corpus Christi é o caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor. Esta realidade é manifestada pela procissão que viveremos juntos depois da Santa Missa, quase que como um prolongamento natural desta missa. Nos moveremos atrás daquele que é a via e o caminho. Com a doação de si mesmo na Eucaristia, o Senhor nos liberta das nossas paralisias, faz-nos levantar e faz-nos proceder, isto é, faz-nos dar um passo em frente e depois mais outro, e assim põe-nos a caminho com a força deste pão da vida. Como aconteceu ao profeta Elias, que se tinha refugiado no deserto por receio dos seus inimigos e tinha decidido deixar-se morrer. Mas Deus despertou do sono, fez-lhe encontrar ao lado um pão cozido. Levanta-te e come, disse-lhe, porque ainda tens um caminho longo a percorrer. A procissão do Corpus Christi ensina-nos que a Eucaristia nos quer libertar de qualquer abatimento e desencorajamento. Quer fazer-nos levantar para que possamos retomar o caminho com a força que Deus nos dá mediante Jesus Cristo. É a experiência do povo de Israel no êxodo do Egito, a longa peregrinação através do deserto, uma experiência que para Israel é constitutiva, mas resulta exemplar para toda a humanidade. De fato, a expressão "nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor" é uma afirmação universal, que se refere a todos os homens enquanto homens. Cada um pode encontrar o próprio caminho, se encontrar com aquele que é palavra e pão da vida, e se deixar guiar pela sua presença amiga. Sem o Deus conosco, o Deus próximo, como podemos enfrentar a peregrinação da existência, quer individualmente, quer em comunidade? A Eucaristia é o sacramento do Deus que não nos deixa sozinhos no caminho, mas se coloca ao nosso lado e nos indica a direção. De fato, não é suficiente ir em frente, é preciso ver para onde se vai. Não é suficiente o progresso, se não há critérios de referência. Aliás, se anda fora do caminho, corre-se o risco de cair num precipício, ou contudo de se afastar mais rapidamente da meta, se você vai na direção errada, contrária. Deus criou-nos livres, mas não nos deixou sozinhos. Ele mesmo se fez o caminho e veio caminhar juntamente conosco, para que a nossa liberdade tenha também o critério para discernir o caminho justo e percorrê-lo. De maneira muito rica, Papa Bento XVI nos ajudou hoje a compreender a festa do Corpus Christi e o trecho que agora vamos ler novamente. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim." Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória." De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais nos atingem e as ideias do nosso Papa Bento XVI, que mais nos ajudaram a compreender essa festa.
Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a construir intimidade com Jesus Eucaristia, sob a luz do Espírito Santo, nosso grande Mestre interior. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Isto é o meu corpo dado por vós. Paz e alegria a todos. Este é o meu sangue derramado por vós. Paz e alegria a todos. Junto com este diário vem também o link de uma nova hora de adoração à Eucaristia. Hoje é um dia especial para ficar com Jesus. Podemos nos organizar para fazer uma visita eucarística, uma hora de adoração, e nós quisemos oferecer uma hora de áudio para que vocês possam viver com mais profundidade este encontro com Jesus e Eucaristia. Hoje é um dia especial para viver esta experiência. Aproveitem este áudio para a nova hora de adoração da Eucaristia que vem em anexo. Vamos todos louvar juntos o mistério de amor, pois o preço deste mundo foi o sangue redentor recebido de Maria e nos deu o Salvador. Recebido de Maria, que nos deu Salvador. Veio ao mundo por Maria, foi por nós que ele nasceu. Ensinou sua doutrina, com os homens conviveu. No final de sua vida, um presente ele nos deu. No final de sua vida, um presente ele nos deu.
observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos. Era noite despedida, numa ceia refeição, deu-se aos 12 em alimento, pelas suas próprias mãos. Deu-se aos 12 em alimento, Pelas suas próprias mãos. a palavra do Deus vivo transformou o vinho pão. No seu sangue, no seu corpo, para nossa salvação. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor.